Enfim, vamos no sexto. O sexto é a cópia da proposta que a gente já conversou sobre ela, que é do adicional de habilitação, tá? Só que eu já fiz aqui algumas alterações para adequar melhor, até com base no que a gente já conversou. E eu vou ler aqui rapidamente, tá? Ele é um pouquinho extenso, mas vamos lá. Fica assegurado aos militares que tenham passado para a inatividade. Aí eu botei essa data até 2022, já que a gente está fazendo uma proposta para gestão que inicia em 2023, tá? Para dar também chance àqueles que ainda estavam na ativa, mas não puderam fazer o curso por algum motivo, né? Então, o direito à percepção dos percentuais correspondentes aos níveis do adicional de habilitação conforme as condições a seguir. E aí vem as condições. Autos Estudos 1 para os quadros de oficiais auxiliares de todas as forças. No caso dos suboficiais e subtenentes, o critério que eu imaginei ser o militar ter feito todos os cursos de carreira, né, nas condições aqui que, que são justas. No caso da Marinha, eles fazem um aperfeiçoamento e o curso de habilitação separado, que é o que eles chamam de pacotão. No caso do Exército, ele seria só o CAS mesmo, só que a partir da turma de 91 todos tiveram a oportunidade de fazer o Chacal, né? Então seria só as turmas anteriores a 91. Tá? E no caso da FAB, né, até a turma, o CAS também, tá? Mas é até a turma que antes da divisão do curso, porque eu comentei aqui, assim, de passagem, a grande verdade é que o curso da FAB, o CAS da FAB, era um curso 2 em 1, era aperfeiçoamento e habilitação, um curso extenso, e a FAB 2019 dividiu, foi o único ano que teve dois cursos de aperfeiçoamento, né? Era sempre um por ano. Então, 2019, a primeira turma foi o modelo antigo, 6 meses, 660 horas, não sei o quê, né? E a partir da segunda turma de 2019 foi o CAS de 3 meses, né? E 200 horas de aula e tal. Então, o militar que fez até a primeira turma de 2019, ele ficaria com Altos Estudos 1. Tá? Altos Estudos 2 ficaria os suboficiais e subtenentes que não estivessem nesse caso, de anterior, por exemplo, em alguns casos, geralmente a FAB, no QTA, alguns ficam com conseguiram chegar a sub e tem exigência do CAIS, né? Então eles ficariam com Altos Estudos 2 e aos primeiros sargentos que já tenham feito o aperfeiçoamento, tá? E a ideia é que primeiro sargento seja Altos Estudos 2 mesmo, tá? Aperfeiçoamento ficaria aos primeiros sargentos não enquadrados no inciso anterior, ou seja, se ele não fez o aperfeiçoamento, ele sobe para o aperfeiçoamento. Segundo sargento, que já tem um curso de especialização, porque a ideia é que o aperfeiçoamento seja para segundo sargento, tá? No máximo, o segundo sargento já tem que ter, né? Na Marinha até antes. Aos quadros especiais, tá? Todos os quadros especiais de todas as forças. E aqui, esse caso aqui é um caso parecido com o quadro especial. São militares que vieram de cabo, soldado, se especializaram como cabo ou até mesmo como soldado. E em vez de ir para o quadro especial, eles prestaram concurso. Aí depois, o que aconteceu? A expulsória pegou eles, não conseguiu promoção, não conseguiu fazer cursos e tal. Então, deixar esse pessoal pelo menos com aperfeiçoamento também. E aos cabos, especialização. Que na Marinha e na FAB geralmente é assim, mas no Exército eles não dão especialização. Tá? Para o QTA, como o QTA, a FAB bagunçou com a vida dos caras quanto podia, o quanto não podia, então a minha ideia foi fazer um parágrafo único. Coloquei assim: aos militares oriundos do QTA, beneficiados pela Lei 1258, que é a que o Andrade sempre frisa bem ela, tá? Aplica-se o disposto nesse artigo, esse artigo aqui do PL, tá? Essa proposta, de acordo com o acesso à graduação superior obtida na forma estabelecida na referida lei, que é a 1258, e o decreto dela, tá? Ou seja, né, não importa se o militar ele terminou o tempo da ativa dele como 2S, como taifeiro mor, como um S, e aí ele, quando foi para a reserva, obteve o direito a sub. A FAB vai dizer: não, você não é um sub, você é um 2S que ganha igual sub, você é um taifeiro mor que ganha igual sub. Mas a gente vai dispor aqui eles como se fosse sub. A ideia é essa, tá? Não, mas não é como se fosse, não. É suboficial. É que a forma que se coloca é complicada, né?
Então, Mas vou deixar até o final, vou deixar você até o final para eu fazer algum comentário. não, Não, só assim, vamos fazer no sexto já, nesse sexto aí mesmo. deixa eu explicar Então, uma tá. coisa aqui. Então deixa eu fazer o comentário. Olha só. Tá. Eu entendo o seguinte, que a Lei 12.158, né, ela veio para desfazer uma injustiça desde 61. Então, Perfeito. você vê que há um prejuízo de 49 anos de atraso. Então, eu não Exatamente. acredito que a Lei 12.158, quando veio, ela veio para enquadrar. A gente não está falando da Lei 13.954, não. A gente está falando anterior a isso, que é a Lei de 12.000 de 2009, Isso. certo? É. E o decreto é 27 de fevereiro ou mais, será? Que também veio depois. Mas, assim, 2010. Então, o que acontece? Quando isso aí foi feito para equiparar ao QSS. Então, naquele momento, a lei supre a necessidade do CAS, porque a lei, quando a gente diz que a lei é a lei supre, porque a lei especial, ela, quando você confronta com a lei geral, qual é a lei geral? A lei geral é aquela que normalmente vai que vai ditar as regras para se chegar à suboficial normal, na forma geral. Só que a Lei 2.158, ela vem como regra especial e diz quais são os requisitos especiais que vai chegar à suboficial. Assim como a primeiro sargento, assim como a 2S, assim como a 3S. Por quê? Porque quando saiu o decreto 3.690, ele não contemplava o pessoal da reserva. Então, nós continuamos fazendo os esforços na administração para que a gente fizesse uma lei para que englobasse a todos. Então, o que ficou decidido? Ficou decidido o seguinte, que além de ter um período, né, específico, né, que diz que é de 61 para frente, anterior a 92. Por quê? Porque o militar de 93 para frente, ele, pelo decreto 3.690, aí a lei geral, né, vamos botar assim, ele chega a atingir e vai ter as condições de chegar a suboficial, ponto. Então, esse pessoal está resolvido dali para frente. O que ficou para resolver? Esse pessoal, qual foi esse é um dos requisitos, né? E qual foi do principal requisito? Foi criar uma tabela, né, de interstício de anos, que para suboficial ele levou em consideração o tempo que o militar saía da escola especialista, pronto, 3S, e alcançaria com 21 anos depois a promoção. Então, o que acontece? Todos esses que passaram e têm 21 anos, eles passaram pela fase, eles não foram cobrados o CAS, porque essa lei especial, ela supre essa necessidade para repor ele na posição que ele deveria estar. Aí vem aquela situação que todo mundo fala, mas não tem promoção na reserva. Realmente não tem. Por isso que foi feito um TAC, para quê? Para que você não pedisse os últimos 5 anos da promoção que você alcançou. Ou seja, o cara que chegou a suboficial, logicamente, se não tivesse o TAC, o que ele faria no dia seguinte? Né? Ele entraria com uma ação pedindo os últimos 5 anos. Primeiro, de repente, até tentaria administrativamente. E depois faria isso judicialmente se não alcançasse administrativamente. Então, né, pelo meu entendimento, isso aqui tem que estar lá no Autos Estudos 1. E aí você cumpre. Por isso que quando eu fiz a proposta, eu fiz questão de jogar cada um dentro do seu tempo. Para quê? Para que você, por exemplo, você vai ter o colega do QTA que só vai chegar a primeiro sargento. Vamos dizer assim, por uma diferença de 6 meses. 21 anos e 6 meses. Mas ele vai ser enquadrado como primeiro sargento. Aí o que acontece? Você poderia dizer assim, bom, e o primeiro sargento especialista hoje? Estou falando da Força Aérea porque eu não conheço com todos os detalhes no Exército e na Marinha, tá? Mas na Aeronáutica, um militar com 7 anos vamos dizer, 6 anos e 8 meses, 6 meses,
de um S, ele já tem um CAIS. Concorda, Binho, ou não? Hoje o CAIS já é para 2S. Não, eu estou falando, eu tô me reportando a 2009 e 2010, tá? Agora, quando for aplicar a 13.954, aí é lógico, você vai ter que usar a regra que tem hoje. Ó. Se o 2S já pode fazer o CAIS, esse colega do QTA, ele vai estar na condição de fazer, vai estar incluído como se tivesse feito o CAIS. Vamos ser. Por isso que eu fiz aquela coisa bem limitada. Andrés, vamos simplificar? Vamos simplificar? Sim. Então, eu acho assim, primeiro, a Lei 12.158, ela é confusa em termos de dizer o que acontece com o pessoal. Essa é a verdade. Porque o que acontece? Ela não diz claramente que os militares serão promovidos, só que ela fala que existe a palavra promoção na lei. Ou seja, por si só a lei é confusa. Certo? Não, aí, se a gente arremeter lá para o artigo 62 do Estatuto, diz bem claramente, não haverá promoção por ocasião da passagem da reserva. Só uma parte, Binho, só uma colocação. Sim, aí. Pode. Porque esse dispositivo, assim como os demais, eles têm que ser analisados de acordo com o caso concreto. Por exemplo, eu sou subtenente, eu tenho processo na justiça. Eu posso sair capitão. Certo. Porque vai ser a contar de, entendeu? É assim, Berg? É a contar de, entendeu? Conseguiu a promoção, seja promovido a segundo tenente a contar de 2014. Sim. Aí com mais o tempo. Entendeu? Assim, a questão, não quer dizer que por eu estar na reserva, que eu não posso ser promovido. É promoção em ressarcimento de preterição. Sim, Gilson, mas aí é por decisão judicial. Eu estou falando. Não, mas existe ela também no regulamento, a promoção administrativa, quando a força reconhece que houve um erro, administrativa, é ressarcimento de preterição. Existe, e quando ela vai para o judiciário, ela também é a promoção. Vamos supor, se eu for promovido o meu pedido para sair capitão, que é o procedente, eu serei um capitão igual aos demais. Uhum. E estou na reserva. É porque, assim, não é agora que eu vou ser promovido. Isso aí é preterição, são fatos passados. Então, assim, eu creio que a questão do QTA é nesse sentido, é ressarcimento de preterição, é fatos passados. Eles não foram promovidos da lei para frente, não. Colocou eles ali e verificou. Esse aqui, na data tal, ele teria condições de ser terceiro sargento? Teria. Qual é o interstício? Para segunda é tanto? E foi colocando. Paradigma. Então, assim funcionam as promoções. Então, assim, não é que o militar na reserva ele pode ser promovido. Ele pode, vários são promovidos aí, né? É ressarcimento de preterição. Ele foi preterido. Gilson, só lembrando o seguinte. Deixa o Beli colocar. Fala aí, Beli. Tá arranhando, me manda aí. Um caso assim, ó, famosíssimo. O meu patrono, eu sou da área de comunicações. O áudio, dá uma olhada, mexe no microfone aí, velho. O meu microfone? Melhorou? Não, desliga a câmera então, desliga a câmera, para ver se melhora agora. Vai. Aí o meu aqui, como é que desliga aqui? Desliga a câmera e fica só no áudio, que aí costuma melhorar. Vamos ver, melhorou? Melhorou, né? Não, mas... Não, tá... Não tá... Vê aí de novo aí, vê tu. Desligou a câmera? Vai aí. Não, tá... Não, desliga a câmera, o seu vídeo, desliga o vídeo, a sua imagem. Aí, agora fala agora. Estão me ouvindo? Agora melhorou, tá 3/3, vai. Fala para falar. Vai lá. Vai. Marechal Rondon, ele foi promovido a marechal 10 anos depois de estar na reserva. Ele era general.
Gente, eu só acho assim, a gente está tocando em pontos que não são relevantes aqui no momento. Não. É só a questão assim. Entendeu, Bim? Não, Se, A você, questão. se vocês deixarem eu terminar minha linha de raciocínio, vocês vão entender por quê. Binho, isso é importante só para você saber o seguinte, olha só. É, Eu fui promovido pela Lei 3953 de 61, tá? Então, fui promovido em 2020, em 2004. Aí, o que aconteceu? Só que a minha promoção a 3S foi contada, a suboficial foi contada a partir de 91. Agora, se eu for te explicar tudo isso, eu vou ter que entrar num processo. Não precisa explicar. Sabe por que você não precisa explicar? Porque eu já sei. Eu já entendi, o Andrade. Eu já entendi, por favor. Vamos deixar terminar a linha de raciocínio? Então vamos lá. Batendo cada ponto, mas está tranquilo. Não, mas aí, esse sexto aí, está batendo ponto. Depois porque assim, ó. Gente, se vocês não deixarem eu terminar, eu não consigo falar. Entendeu assim? Então você vai aí depois a gente. Eu estou trocando o pneu de um carro. Quando eu coloco o segundo parafuso, vocês dizem que eu não coloquei o terceiro ainda, fica difícil, gente. Me deixa colocar os 4 parafusos que a roda fica presa. Vai tá lá, certo? Vai lá. No sexto, né? Vai no sexto, então. No sexto. Como eu ia dizendo, a lei 12.158, ali em nenhum momento falou estamos fazendo uma promoção em ressarcimento de preterição. Ela falou acesso à graduação. Tá? A lei 3953 de 1961, ela falou que tem que dar acesso, ou seja, tem que dar acesso como? Fazer uma carreira de decente, que a Marinha fez, e a FAB não fez, certo? A FAB fez rolo, certo? E aí o pessoal ia galgando as promoções e fazendo os cursos, né? Conforme, né? A FAB não fez, criou esse rolo aí. Quando veio a lei, ela falou em acesso, no meio da lei tem a palavra promoção, fica confuso porque bate de frente com o artigo 62 do Estatuto do Militar, certo? Então, resumindo, o que é a minha intenção? Não dá margem para a FAB falar. Você é um taifeiro mor que ganha igual sub. Entendeu? Eu quero que a FAB... Quer falar isso? Fala. Mas eu quero que seja enquadrado como sub. E é isso que eu estou dizendo com esse parágrafo único. Sobre o altos estudos... Isso já existe, Binho. Todo mundo... Andrade, quando eu estudei a lei 12.158 e o decreto 7.188, isso aconteceu em março de 2020, eu conversei com diversos colegas do QTA que me auxiliaram no entendimento, coisa que você diz que quer me explicar, coisa que você disse que eu tenho que ler a lei para entender, só que eu já cansei de ler, tá? Esses colegas seus, do seu quadro, eles me explicaram muita coisa e eles foram enfáticos em dizer tem colegas que são subs, são considerados sub. Tem colegas que são considerados qualquer outra graduação ganhando como sub. Por quê? A culpa é de vocês? Não. Não adianta você dizer que não. Não adianta você dizer que não existe, mas a FAB faz isso. A culpa é sua. A gente não vai sair daqui nunca. Não, mas Binho, olha só, a questão é o seguinte ali, ó. Eu tenho que passar para você o que realmente acontece. Não existe. O que existe, por exemplo, em alguns casos, existem alguns casos, só para você entender, Gil. Por exemplo, tem um colega agora, que tem uns 2 ou 3 anos, foi para a reserva. Ele teria que fazer o requerimento, porque ele estava na ativa. Ele estava na ativa como 2S. Então, ele estava dentro da lei 12.158 e ele fez o requerimento. O requerimento, por azar dele, sumiu. E ele, por azar dele, ele não pediu uma cópia do requerimento. Porque na FAB ninguém dá a cópia para ninguém, né? E o cara, como não é instruído, não pede a cópia. Aí, conclusão, passou 1 mês, passou 2, passou 3 meses, e aí, quando ele foi na PIPAR, falaram, olha, infelizmente vai fazer um requerimento, mas a prescrição é 3 meses para quem está na ativa. E ele, hoje, continua recebendo como 2S. Entendeu? A questão é o seguinte, assim, mas é um caso, assim, esdrúxulo, né? Agora, todo mundo que estava lá, seja o ano que ele foi, ele está na reserva há 10, 15, 20, 30 anos, lá em 2010, aqui, quando ele tanto é que a lei diz o seguinte, você fixa
A data que, tanto é que você, para fazer o requerimento, você tem que fixar a data que você entrou como T2 e completar os 21 anos. Bem, completou 21 anos, você vai promovido a sub, o boletim, vai lá e ele recebe oficialmente. A única coisa que o pessoal não está recebendo, não estava recebendo, até nisso aí eu concordo com você, é que em função de ser 4%, muita gente se achou, não, deixa 4% para lá e não quis fazer questão disso, né? Eu, por exemplo, quando eu fui a suboficial, para acabar com essa questão, o que eu fiz? Eu entrei com o requerimento DEPENS para fazer o CAIS e para fazer o curso de oficial, e o DEPENS falou que eu não precisava do CAIS, tendo em vista estava suprida pela decisão judicial. Ponto. Aí eu fiz o pedido para fazer o curso, eles negaram porque eu não tinha o CAIS. Então, para você ver, em 4 estrelas, fala que você tem o CAIS, não tem o CAIS, está suprindo a necessidade do CAIS, e o cara, quando você manda para a escola, o outro depende, fala que você não tem o CAIS, não pode fazer o curso. É só para você entender como é que se passa Então, agora. Todo mundo que está com a carteira suboficial, a única coisa que ele não está recebendo é o adicional isso. de aperfeiçoamento. Ponto. Então, pessoal, vamos avançar então. Se eles são assim suboficiais, eles são suboficiais. Se não fizeram o CAIS, é porque quando saiu a promoção, ele já estava na reserva. Entendeu? Ele estava na reserva. Então, é igual ao meu caso. Saiu a promoção de que é hora, né, velho? Eu vou estar na reserva. Eu não tenho como fazer mais, entendeu? O curso de altos estudos. E não fiz por quê? Porque eu não foi dada a oportunidade. Então, pensa assim, o objetivo é reparar. Se eles, do TPA, eles são suboficiais de fato, de direito, né? Eles devem ter todos os direitos ali. Nós devemos ser os primeiros a lutar para reparar a situação deles, porque eles não fizeram o CAIS por não estar na ativa mais, né? Por estarem já na reserva. E quanto à questão do 62 do Estatuto dos Militares, tem que ser analisado no foco. Não é que não tem promoção para militar da reserva. Tem, pô. Tem se for ressarcimento de preterição, seja administrativo ou seja via judicial. É promoção. Entendeu? Nós temos no Exército, é o que mais nós temos aí, caso seja pela administração ou seja pela via. E eles são oficiais normais, não tem diferença nenhuma, não. Entendeu? Então, é porque talvez no Exército é comum. Então, a gente vê, depois eu vou pegar e vejo essa questão deles ali, na legislação, eles sendo realmente taifeiros, suboficiais do PTA, eu penso que essa questão de CAIS, ela é superada, porque ele não fez porque não foi oportunizado. Não, a lei supriu. Supriu. Está suprido. Tá. Você não precisa dizer isso no texto. Você precisa isso já precisa. E com relação também, eu queria pontuar em relação agora ao quadro especial, aos quadros especiais. É o seguinte, nós ainda temos no Exército, não sei, nós temos ainda um pessoal que só vai para a reserva daqui a 2, 3 anos. Inclusive, quem passou essa informação foi o Gonçalves. E aí, pudesse criar um dispositivo também para contemplar esse pessoal que está ainda, né? Porque eles são da turma de 9-2, lá estão lá atrás, 9-2, 2002, 12, 22. São a última turma de que é no Exército. E se eles forem embora depois de 2022, 31 de dezembro, eles não seriam contemplados por essa proposta. Tá. Entendeu? E depois, assim, tem pontos que eu preciso ver depois, por exemplo, a questão no Exército, nós já temos o segundo sargento com CAIS há muitos anos, entendeu? Então, é possível ali que naquele ponto que fala dos primeiros sargentos com CAIS, se contemple também o segundo com CAIS, que no Exército ele já vem com CAIS já lá de trás, entendeu? Nas outras forças, quando eu servi na Aeronáutica, era de primeiro sargento, né, 85, mas depois acho que mudou. Na Marinha eu não conheço, então teria que ver também esses pontos aí. Tá, vamos lá. Assim, sobre a questão do curso, aqui, voltando para o QTA, então, a Lei 12158, por mais que o André diga que ela supre a necessidade do curso, você pode me convencer, pode convencer todo o público que está assistindo essa live aqui, pode convencer o mundo, mas a Fábio não vai querer se convencer. Esse é o ponto. Tá? Então assim,
se a questão aqui é achar que todos os subs, né, ou que alcançaram a graduação de sub, seja a FAB dizendo, não, vocês não foram promovidos, vocês só alcançaram. A gente pode simplesmente botar os B, C e D aqui, botar simplesmente suboficiais e subtenentes, e tira daqui e pronto. Fica todo mundo com Altos Estudos 1. Isso aí é questão de alteração aqui, do que a gente vai propor, de modo que eles não possam falar que você não se enquadra nisso por causa disso ou daquilo. A questão é essa, a questão não é a gente aqui decidir que não foram promovidos, não, eles não foram, não, é isso, não é aquilo. A questão é a gente botar de um jeito que eles não tenham como dizer que não se enquadra aqui ou aqui, porque se a proposta for aceita, certo? Lá na frente a gente quer que ela funcione, certo? Não quer que deixe brecha para o inimigo, que aí o inimigo é a Força Armada, infelizmente, dizer que um ou outro não vai se encaixar nisso, porque a gente escreveu um negócio que deixou uma brecha, tá? Quanto aos quadros especiais aí, que o Gilson falou, assim, quando eu imaginei essa proposta como um PL de disposições transitórias, tá, ela seria essencialmente na parte dos veteranos mesmo. E sim, eu tinha essa preocupação com os quadros especiais, porque inclusive eu acho que existe gente da ativa de quadro especial, também o QESA e também da Marinha existe ainda, tá? Na Marinha, normalmente, o pessoal já tem especialização desde marinheiro, soldado, tá? E na FAB também, tá? Então, eles chegam aos quadros especiais com especialização. Só o Exército que não chega só com formação. Porque o Exército acha que o pessoal só tem que ralar, não pode fazer curso, parece que é isso, né? E a ideia mesmo é que a moralização disso é que, para quem estivesse na ativa, passasse a ser aplicado o curso para esse pessoal. E isso aí é questão até de portaria, porque eu acho que cai na discricionariedade do comandante. Ele vai lá assim, não, para cogitar para o curso de aperfeiçoamento, no caso da FAB, QSS, QTA. Não, QESA também. Entendeu? Eles criaram o militar da FAB, agora que tem a promoção a 2S, QESA. Ele já vem de soldado especializado, cabo, vai para o QESA e criaram o QESA, curso de especialização QESA. Por que não é um QESA, curso de aperfeiçoamento do QESA? Porque, me desculpe, a FAB foi babaca. Poderia dar aperfeiçoamento para os caras. Mas a gente pode simplesmente modificar isso aqui de modo que essa restrição de até dezembro de 2022 valha, por exemplo, para os veteranos da Lacuna, SUB, QO, mas não seja para os quadros especiais. A gente pode separar. Até mesmo para contemplar melhor a questão dos QTAs, a gente pode separar. Por exemplo, esse artigo 6º poderia ser 2 artigos diferentes. Um que tivesse essa data limite e outro que não tivesse. Entendeu? É tudo questão da gente reescrever. Beleza? Eu acho que assim a gente já norteia como a gente pode aprimorar essa parte aqui. Então, assim, esses pontos aí. Então, a questão de deixar ali a questão dos suboficiais do QTA, né? Nesse ponto que fala lá dos suboficiais e subtenentes que não esteja enquadrado no inciso anterior, no Exército, ele não vai se está amarrando 91, não tem. Não tem ali. Eles estariam lá, porque de 91 em diante, né, Beli, eles tiveram a oportunidade de cursar os altos estudos. Se não o fizeram, foi assim por escolha, né, por opção própria deles lá. E tem mais, né, Gil? Você teve muito pessoal que não quis fazer o Chacal, mas ainda estava nativo em 2018 e ainda conseguiu fazer o CCADM, né? Tem Altos Estudos 2. Assim, tem Altos Estudos 2 que está aí, tem um Altos Estudos 2 no Exército agora, que é a distância, que vai chegar a 68%. Enfim, eu penso assim, nossa missão é buscar reparar a injustiça da Lei 13.954, de 2019, e, na medida do possível, reparar algumas injustiças históricas, né? Que é o caso ali do QTA, é o caso dos quadros especiais, que são prejudicados aí muito, sempre foram, né? Muito. E como assim? Muito. E se não fizeram o curso, foi por omissão. Exato. Lá do Ministério da Defesa. Porque no regulamento, no decreto que regula a medida provisória de 2015,
Ele é claro que a missão é do ministro da Defesa de implementar os cursos, né, e definir os cursos que dão direito adicional de habilitação. Então, não quer dizer que se o militar ele é um sargento do quadro especial, que ele não tem que ser aperfeiçoado. Isso é até, né, não é coerente com o que se quer, que é um serviço público de qualidade. Né? Nós estamos falando aí de PTTCs que estão voltando, que são especialistas, que atendem, trabalham bem. Então, todos os militares têm que ser sempre sendo capacitados, sendo aperfeiçoados. Então, isso aí foi um descaso da ministra da Defesa, que não ouviu lá, junto com os comandantes das forças, que não implementou esses cursos. Então, assim, a nossa missão é o quê? É levar uma proposta que contemple o maior número de injustiças que nós temos nas Forças Armadas. Então, assim, todos os tipos de sargentos, né, quadros especiais. Ô, Gilson, só para lembrar, o presidente Bolsonaro recentemente assinou a promoção do pessoal da FAB, o QESA, né? A2S. Né? Por que ele não fez logo extensivo o pessoal, com as mesmas regras, o pessoal da reserva? E resolvia um problema, uma cajajada resolvia um problema só, dos dois. Foi por isso que nós lutamos pela 12.000, porque o 3.690, ele não contemplou o pessoal da reserva. Eu acho que ele não pode, né? Poderia ter acontecido, né? Agora, recente, era menos um problema para colocar aqui, né? Então, eu acho que ele não pode, né? Não, teria que, aí seria assim, aí vai naquele caso do artigo 62 do Estatuto Militar. Mas se fosse assim, algo que foi assim, que não foi promovido, no caso do QTA, é porque existe uma lei de 61. Não, aí é claro. Então, desde 61, eles deveriam vir naquele interstício ali. E não foi feito isso. E claro que 61 para 2009, o pessoal já estava na reserva. E quando foram promovidos, não é que assim, eles estão sendo promovidos para ressarcimento de preterição, porque não foi feito a regulamentação no devido tempo. E aí, consequência é o quê? Ele não conseguiu fazer curso nenhum, né? Não conseguiu fazer nada. Mas assim, Vinícius, quando eu anotei aqui, os pontos ali que tem que ser ajustados, é a questão do QTA e a questão do quadro especial. Quadro especial ali, nesse ponto ali. E ajustar também os segundos sargentos do Exército, e tem o CAS, e primeiro sargento, eu vi aqui no YouTube, aqui, que um colega botou aqui, a questão de também, na FAB é de segundo sargento agora? Agora é segundo sargento. Ah, tá. Então também tem aqui, ó, os primeiros sargentos com CAS da FAB. Porque, assim, aí é o seguinte, o curso, nós estamos buscando uma equivalência de cursos com o CAS, não é isso? O primeiro sargento com CAS da FAB, ele iria para Altos Estudos 2, pô. Altos Estudos 2, né? Porque ele sobe porque ele tem, assim como o segundo sargento do Exército, que tem... Porque isso aí é a regra geral, né? Nós sabemos que fora isso tem algumas portarias que trazem ali, o Bering sabe bem disso aí, né? A CEF, Secretaria de Economia e Finanças do Exército, ela já tem ali entendimentos que o próprio QE, se o QE tem uma graduação com superior e trabalha numa função, né? Ele já tem lá uma progressão para especialização, então tem já uma outra, mas isso aí já está nas portarias, já é um entendimento já mais esmiuçado aí. Mas eu acho que esse primeiro sargento aí subiria para Altos Estudos e o segundo sargento também, pessoal. E aí a gente define a situação do QTA. Combatente, ele é suboficial, está lá, né, no título dele lá, de programa de atividade. Subtenente, ele é suboficial? É suboficial. Se não fez o CAS, foi Na verdade, com base do que vocês falaram aí, tanto o Andrade quanto o Gilson, eu penso que a gente poderia propor até uma correção na própria 1258. Por exemplo, a gente colocar um artigo lá dizendo que o benefício desta lei, alguma coisa assim, tá? O benefício desta lei é uma promoção e ressarcimento de preterição. Ponto. Aí ela se enquadra perfeitamente assim, no estatuto. Porque se eles têm lá
dependendo do termo que for usado, que eles passam. O fato é assim, tem que ter lá no título deles lá dizendo que é um suboficial, na identidade deles, né? Uhum. Lá, tem tudo lá. Então eles são suboficiais, porque assim, olha, eu já vi casos, até falei numa outra live aí, na semana passada, eu sou de 88. Quando eu cheguei na tropa, tinha um terceiro sargento que era de 83, ele era mas ele estava subjúdice. Eu saí segundo sargento, saí primeiro, e o cara era terceiro. Quando ele saiu da situação subjúdice, ele estava nativo ainda. Ele imediatamente foi promovido a segundo sargento, foi mandado para a SCOM, fez o CAS, e depois ele só foi sendo promovido a contar D, entendeu? A contar D lá, tudo. Então, esse foi um caso que ele ainda estava na ativa. Mas se ele já tivesse ido para a reserva, ele sairia o subtenente, o que quer que seja lá, por conta de não ter mais como fazer um curso, né? Porque já estaria na reserva. Então, assim, eu penso que se ele é um suboficial QTA, a nossa missão é defendê-lo lá. Ele é e aí a argumentação é no sentido de que não foi feito porque não se regulamentou a lei no devido tempo. Senão isso não teria acontecido, entendeu? Então, assim, acho que nós temos que buscar, propor e brigar lá em Brasília para essas reparações. Eu acho que esse aí está bem batido aí. Deixa eu ver se no YouTube tem alguma coisa aí. Temos que revisar. Vamos revisar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui correta. Deixa eu ver aqui, ó. Jô Soares pede para ver as novas sugestões aqui na live. Vou ver aqui se tem aqui. Jô Soares. O que ele botou aqui? Tem... Não sei se o Binho vai ter lembrança disso. Nós tivemos um capitão aviador que ele ganhou na justiça por ele ter sido desligado, né, no curso. Quando a justiça deu favorável para ele retornar à Força Aérea, a turma dele já era capitão. E ele voltou para a AFA, né? Lógico, porque não dá para você ter um capitão aviador, né, sem ter terminado o curso. Como ele estava na ativa, ele voltou para lá, né? Hoje ele já deve ser coronel, já foi para a reserva, mais ou menos isso aí. Entendeu? Então, pessoal do YouTube esse caso aí específico, isso aí também. Eu não sabia, não. Olha só, os colegas do YouTube aí, ó, já vi aqui a questão do primeiro sargento, nós já vamos ajustar aqui, primeiro sargento com CAS, segundo sargento com CAS também, do Exército, se tiver também na Marinha também, a gente vai buscar isso aí. Eu acho que tem uma determinação do Ministério da Defesa de fazer o CAS em 2S, não é isso? Para todas as forças? Acho que já tem isso agora. Já tem isso aí. Então, a Marinha faz como 3S. Então, Porra, ferrou tudo. Não, não há, assim, isso aí vamos avançar, então, aí, o sexto, então, já fechou. Vamos botar assim, então, os suboficiais, QTA, avanço para o Altos Estudos 1, né? E os demais permanecem ali Aí o primeiro sargento permanece no... O primeiro sargento permaneceria no aperfeiçoamento, né? Aperfeiçoamento. Não, o primeiro sargento Altos Estudos 2. Altos Estudos 2. 2S, aperfeiçoamento. E 2S, quadro especial, aperfeiçoamento. Aí bota o 3S, se tiver certo, QTA 3S, entra junto com os quadros especiais, né? Aí faz um bloco só, e aí eles são todos... Aqui, deixa eu ver aqui, Justo Soares aí, Não, por isso que eu fiz aquela separação, porque vai ter esse... Vamos então aí, a gente vai ver aqui o Justo Soares está perguntando sobre o adicional de compensação por disciplina militar, mais à frente vai ter Vai ter, sim. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Na verdade, vão entrar... As pensionistas têm alguma pergunta? Alguma coisa? Esse momento é de vocês. Eu tinha levantado a mão, era para fazer um lembretezinho, mas já foi lembrado ali no YouTube. Mas isso, Nazaré, mas tudo isso reflete na pensão, né? Isso. Pensão. Reflete na pensão e tudo. tudo. Se ajusta aqui, engloba tudo. Então vamos lá. A gente agradece, mas esse momento é de vocês. Tá, vamos em frente então, Fica mais para perguntar, no caso, para o advogado, quando tiver uma dúvida, né? Isso. Mesmo. Aí eu solicito aos pensionistas, por favor, aí, se tiver as perguntas no YouTube, né, já pode, quando parar também, passar para a gente aí.